No programa de hoje, vamos explorar o mercado fitness, um setor que fatura bilhões de reais ao ano. Segundo uma pesquisa divulgada pela Globo, 65% dos brasileiros planejam cuidar mais da saúde este ano. 45% querem cuidar mais da aparência física e 33% desejam começar a praticar algum esporte ou exercício físico. Por isso, nessa edição, vamos entender as principais tendências, desafios enfrentados e as oportunidades que surgem nesse setor em constante evolução. E tem mais por aqui, dá só uma olhada. Você já percebeu que as academias estão lotadas? Pois é, e isso se reflete nas vendas de equipamentos fitness. Uma pesquisa aponta que esse mercado deve crescer 18 bilhões de dólares até 2033. A nossa equipe de reportagem foi saber como está sendo a procura por esses equipamentos. E no quadro Job do Dia, fomos conhecer a modalidade de calistenia. A calistenia ela nada mais é do que uma atividade física, como qualquer outra, e ela tem como principal função o treino com o próprio corpo. Por que isso? Porque a gente entende que a calistenia ela serve para trazer uma melhora na qualidade de vida para que você tenha um corpo mais funcional. O Estação Mercado está no ar. Quem vai me acompanhar no programa de hoje para não faltar nenhuma informação para a comunidade surda que nos assiste é a intérprete de Libras, Tamires Caetano. Tamires, muito bem-vinda ao Estação Mercado, viu? Seja muito bem-vinda, vamos juntos nessa? Então, beleza, obrigada, viu? E aqui no estúdio recebo a Marcela Sotili, que está há 14 anos na área e vai nos ajudar a entender as principais tendências, desafios e oportunidades que surgem nesse setor, como eu disse, em constante evolução. Marcela, muito bem-vinda, viu, ao nosso programa. Obrigada pelo convite, Fernanda. Adorei. Prazer estar aqui com você. Não tinha uma pessoa melhor, né, que está só há 14 anos, né, na área, né? Imagina, pouquinho tempo. Marcela, para a gente começar o nosso papo aqui, qual a diferença que você vê de mercado, né, de agora em comparação ao que quando você começou, né? O que você viu de mudança até então? Legal, acho que tem 3 pontos para destacar aí nessa mudança. Primeiro é o tamanho do mercado. O mercado vem ampliando aí a todo vapor, principalmente depois da pandemia, onde a gente teve um crescimento aí bem elevado. A questão da variedade de ramos de atuação, isso também é um ponto que é uma diferença grande da época que eu comecei. E eu acho que o outro ponto é a profissionalização de cada setor que compõe uma academia. Então, hoje a gente tem diversas carreiras anexas às academias, onde antigamente a gente tinha apenas um profissional ali, cheio de sonhos, aspirações e vontade de dar aula. E acabava se aventurando aí a abrir uma academia. E hoje não. Hoje abrir uma academia envolve muitos detalhes, que a gente vai falar muita coisa legal por aí. Exatamente. Ó, a gente vai dar muitos detalhes dessas áreas, tudo isso. Mas o principal, né, Marcela, é a questão da formação. Você é educadora física, sim. Você acha que hoje em dia é importante ter essa formação para quem quer entrar nessa área? Qual que é o melhor caminho que você acha para começar nesse mercado? Legal. Quando a gente fala sobre ter uma academia, sobre gerenciar uma academia, eu acho que ser formado em educação física, ter essa paixão pelo movimento, por ensinar as pessoas, né, tudo que envolve o esporte e a prática de exercícios físicos é um diferencial. Mas não é uma obrigatoriedade, porque a gente vê aí hoje em dia essa mudança mesmo. Antes a gente tinha esse profissional de educação física que resolvia ser empreendedor e hoje a gente tem o empreendedor, que é formado em administração, em liderança, em gestão de empresas e resolve investir no mercado fitness. Muitos deles ou enxergam um potencial econômico mesmo, de crescimento e prosperidade, e muitos são apaixonados por esporte e querem empreender com o coração. Então, eu acho que a gente tem esses 3 cenários quando a gente fala do proprietário de academias. Então, que habilidades você acha que são essenciais, além de ter essa formação, que são essenciais para essa pessoa seguir nesse mercado, por exemplo? Legal. Para o profissional de educação física que sai aí com uma bagagem técnica muito boa para dar aulas, né, para transformar corpos e saúde, eu acho que ele precisa estar muito conectado com tudo que não tem na faculdade e que é fundamental na hora de administrar uma empresa. Então, quando a gente fala de bagagem de mercado financeiro, de conhecimentos contábeis, a gente fala sobre RH, a gente fala aí sobre
gestão de marketing, sobre redes sociais. Então, é muito importante, se o profissional de educação física quer abrir uma academia, ele passear por essas áreas para que ele tenha um pouco mais de conhecimento e, claro, tenha profissionais formados em cada área específica, prestadores de serviço aí especializados nesses ramos para somar na operação. Porque o profissional de educação física, ele é muito coração, ele tem um lado humano muito aflorado e ele tem pouco o lado, vamos dizer assim, humanas versus exatas. Isso, né? A Os pessoa se números, envolve, né? Ela tem exato. empatia ali com a Exato. situação do professor. Tem que ter, né? Tem que Primordial. ter. Eu acho que isso é super importante. Mas fica faltando aí essa gestão de números, de dados, de informações, esse olhar um pouco mais aí criterioso, que é necessário para a gente fazer prosperar uma empresa que depende aí, né, de muitas coisas rodando. Então, o profissional de educação física precisa se preparar muito com essas outras áreas que normalmente a faculdade não dá essa bagagem. Então, cursos, especializações, pós-graduações, existem várias imersões hoje que auxiliam o profissional a desenvolver essa parte da carreira. E antes de eu chamar o intervalo aqui, Marcela, os desafios enfrentados hoje em dia que você vem percebendo nesses 14 anos de experiência que você tem e hoje, né, principalmente? Legal, eu acho que assim, o desafio maior, né, do meu início e continua sendo muito presente hoje é a retenção dentro das academias. A gente tem um número muito grande de pessoas que inicia a prática de exercícios físicos e que, infelizmente, por diversos desafios aí da rotina, acabam desistindo. Conheço algumas pessoas, olha só, acho que eu me identifico. A gente acaba conhecendo muita gente que passa por esse problema. E principalmente as mulheres. As mulheres são muito acometidas aí por cuidados com a família, com a profissão, muitas delas com a maternidade, e elas acabam priorizando tudo e menos o próprio autocuidado e a saúde, e abandonam com muita rapidez a academia. Então, a retenção nas academias ela é um grande desafio. Fazer aquela pessoa que se matriculou, né, ter constância, ter boa frequência, isso é o desafio. Sim, para quem então está pensando em abrir uma academia, né, tem que se preparar aí para essas oscilações, né, de clientes dentro da sua empresa, né, dentro do seu empreendimento ali, né, que é uma academia. Ó, Marcela, a gente vai dar a nossa primeira parada aqui no nosso programa, mas na volta do intervalo vamos falar de um setor que está em crescimento no mercado fitness, viu? Dá só uma olhada. A nossa equipe de reportagem foi entender o crescimento no mercado de equipamentos para atividade física. É daqui a pouco. Estamos de volta com a Estação Mercado. Muito obrigada pela sua companhia aqui no nosso programa, viu? Agora a gente vai falar sobre um mercado que está em alta, viu? No mercado de academias, o de equipamentos para atividade física. A nossa equipe de reportagem foi até uma loja de aparelhos para academia, daqui da cidade mesmo, para conversar sobre essa procura. Quem vai trazer as informações é o estreante aqui no nosso programa, o repórter Matheus Andrade, e as imagens são do cinegrafista Péricles Rizzi. É com você, Matheus. Oi, Fer, tudo bem? Pois é, o mercado fitness tem crescido no Brasil. Você que está em casa já percebeu que nos bairros sempre tem uma academia por perto? Seja um bairro menor ou maior? Pois é, o número tem crescido e dá só uma olhada nesse dado que eu separei. O mercado global desse nicho pode passar dos 18 bilhões de dólares até 2033, segundo dados de uma empresa de pesquisa de mercado, Allied Market Research. E para falar sobre as estratégias de mercado, eu converso agora com o CEO de uma revendedora de equipamentos fitness aqui de São José dos Campos, o Renato Gabas. Renato, muito obrigado pela sua entrevista. Conta pra gente, você também tem percebido esse aumento aqui em São José dos Campos? Sim, como todo o Brasil e todo mundo tem tido esse crescimento e São José não é diferente. Há uma consolidação do mercado. Então, grandes empresas, grandes marcas que trabalham no Brasil inteiro têm vindo para a região também e trazendo uma profissionalização melhor tanto do serviço quanto dos equipamentos. Pois é, e com essa crescente demanda surge um desafio, né, Renato? Os equipamentos, tecnologia evolui, as academias também precisam se modernizar. É assim que acontece? Sim, claro, né? Isso é uma coisa que há uma evolução do mercado. Se você pegar 30, 20 anos atrás, os aparelhos eram aparelhos, né, fundo de quintal. Hoje em dia tem tecnologia, tem YouTube, tem conexão com o celular, tem conexão com a própria academia, manda serviços e manda dados para outros lugares, para servidores. Então, e tudo com biomecânicas mais testadas para manter a segurança, para a pessoa não se machucar. Então, há uma evolução muito grande nessa parte de equipamentos, sem dúvida.
Pois é, a gente falou agora sobre as academias, sobre esse mercado mais profissional, mas tem um outro público que são as pessoas aí, os moradores que também querem montar a sua pequena academia na sua casa, né? Essa demanda também tem crescido aqui na cidade? Sim, porque hoje sabe-se que as pessoas, 75% das pessoas que treinam em academia também treinam em casa, porque às vezes você não consegue chegar, né, na academia ou está meio apertado o tempo. Então você ter alguma coisa na sua casa é muito importante. Quem quer treinar tem que ter essas opções, né? Tanto na academia, na sua casa, na sua empresa. Então isso tem crescido como um todo. A atividade física, né, tem crescido como um todo. Renato, muito obrigado pela sua entrevista. Pois é, pessoal, e enquanto as academias e o mercado fitness cresce, por outro lado, a gente fica naquela expectativa de que o sedentarismo também diminua. E aí, Fer, bora treinar? Volto com você aí no estúdio. Olha, bora treinar. Tô tentando, né? Final do ano a gente dá aquele gás, vai dar tudo certo. Muito bem-vindo, viu, Matheus? Volte sempre aqui ao nosso Estação Mercado. E obrigada, viu, nosso entrevistado, por receber a nossa equipe aí na academia, na loja, né, na verdade, de equipamentos. Voltando ao nosso papo aqui com a Marcela, que está no ramo já de mercado fitness, de muitas coisas aqui para agregar nosso papo, para a gente engatar em questão de investimento, Marcela. Qual que é, né, o investimento aí? É alto? Tem que fazer um bom planejamento? É possível ter um retorno em quanto tempo, mais ou menos? Legal. É bacana destacar que o tamanho da academia e o formato da modalidade que você atuar, eles ditam a questão do valor de investimento. Hoje, com os treinos funcionais, com a própria existência da calistenia, né, a popularização da calistenia, é possível montar estúdios de treinamento personalizado, academias para atender um grupo menor de pessoas, com um custo relativamente bem mais baixo, né? Que antigamente a gente falava só de equipamentos de musculação, que tinham um valor muito mais elevado. Então, hoje, dependendo da modalidade que você for atuar, você consegue começar com um valor bem mais baixo. Falando aí de uma academia sem equipamentos de musculação, pensando só em acessórios funcionais, acredito que, não sem pensar na preparação do prédio, né, da estrutura do local, que isso acaba, né, aumentando mais o investimento. Falando de equipamentos, a partir de uns 30 a 50 mil reais, você consegue abrir, né, um pequeno estúdio de acessórios funcionais. Tá. E aí, pensando nas grandes academias, nas grandes redes, a gente tem investimentos aí partindo a partir de 2 milhões para 6 milhões, 10 milhões. A gente tem coisa bem legal no mercado, com valor bem alto. E como é que se destacar, né, assim, os principais setores, né? Eu queria que você abordasse isso, os outros setores aí dentro do mercado, porque eu acho que pode ser aí sim um diferencial, porque a concorrência é grande, é muita academia, né? Exato. A academia, cada esquina tem uma, né? Essas franquias têm aumentado muito. Sim, a gente tem aí hoje a chegada das low costs, que são essas academias, que tem aí um apelo forte de máquinas e grandes equipamentos, né? Que eu brinco aí que ninguém consegue competir, são grandes marcas, grandes redes, e para as academias menores, né, competirem nesse mercado fica um pouco mais difícil. E aí o que é legal de destacar? Metodologia de treino, né? Modalidades diferentes, tipos de atendimento diferentes, colocar aí, né, o teu empenho, colocar o seu foco em coisas que não são pontos fortes dessas redes e das low costs. Então eu falo que tem mercado para todo mundo, né? O número de praticantes de exercício físico ele vem subindo, então é um momento excelente para quem quer estar nessa área. Porém você precisa entender o seu bairro, a sua localização, o perfil do cliente que você quer atender, o tipo de investimento que você vai fazer para que você tenha sucesso dentro dessa operação. Mas, além dos equipamentos, trazer modalidades diferentes e metodologias de treino que tragam o cliente mais perto para você, que sejam mais diferenciadas e personalizadas, isso muda o jogo, isso é bem legal. Legal, Marcela. E as modalidades que estão em alta? Porque tem muitas opções, né? Crossfit, corrida, calistenia, tem luta, né? Há mercado para esses profissionais, né? Para atender essa demanda, né? Esses outros setores? Sim, a gente tem aí um aumento grande de todas as modalidades ligadas à conexão do corpo e mente. Então, yoga, aulas de mobilidade e flow, né, que eles chamam, aulas de balance, que são nomes que vão dando para aulas mais calmas, voltadas para a parte de alongamento, alinhamento do corpo, respiração, flexibilidade. Então, essas aulas, elas estão bem em alta hoje. De dança, né? De dança eu também, fiz. A dança. Eu adorei, foi dança muito bom. É algo que sempre tem um espacinho, tem os apaixonados por dança, que acabam
vão aderindo aí às variações da modalidade. A gente tem as aulas de bike, hoje a gente tem estúdios abrindo exclusivamente só com aulas de bike, com horários reduzidos, 30 minutos de aula, 20 minutos de aula, para ficar mais fácil de encaixar na vida das pessoas. Exato. Então, isso também vem vindo forte no mercado. E o treinamento funcional, que já vem aí nos últimos 10 anos, assim, sendo algo muito constante e continua em alta, sendo uma ótima alternativa. Que ótimo, Marcela. E também esse mercado de equipamentos, voltando, né, a esse assunto, e treino particular, também está em alta ainda, esses profissionais estão conseguindo atender, né, fazer esse atendimento particular em domicílio, né, ou em alguma empresa, por exemplo, também. Exato. Com esse aumento de praticantes de exercício físico, nem todo mundo tem o perfil da academia. Tem gente ali, por exemplo, que tem um filho pequeno que precisa treinar dentro da sua própria casa. Então, a venda de equipamentos para pessoa física, ela aumentou muito, por isso que essas lojas, elas vêm aí surfando essa onda do mercado, principalmente pós-pandemia. A existência dos condomínios e prédios que também estão montando seus espaços de treino para agregar valor para o mercado imobiliário, né, para se destacarem dentro desse mercado. E aí os personal trainers, o profissional de educação física que atende ali particular a domicílio, ele se desloca para as casas, para os apartamentos e para os condomínios para fazer esse atendimento. Então a venda dos equipamentos acaba aumentando por essa rede de pessoas e por esse novo mercado. E acaba sendo também uma nova vertente para o profissional de educação física que não quer atender dentro da academia. Ele tem outras opções de atendimento também. O diferencial dele é uma forma de agregar, né, criar casca ali, né, de criar experiências com outras pessoas, né, se aventurar em outras modalidades, pensando só naquele profissional, naquele cliente, né, na verdade, né, naquele aluno. Ó, a gente vai dar mais uma pausa aqui, Marcela, no nosso papo, mas na volta tem o quadro Job do Dia e quem vai chamar o intervalo é a nossa repórter Luísa Minas. Oi, Fê, tudo bem? Olha só, no próximo bloco tem Job do Dia e eu, né, me desafiando aí com a calistenia. Você sabe o que é? No próximo bloco a gente vai explicar certinho. Eu vou fazer uma aula de calistenia, né, passar o dia aqui tentar fazer essa aula, porque também é novidade pra mim. Mas é isso, vamos ver o que vai sair. Até já já! Estamos de volta com o Estação Mercado e chegou o momento do quadro Job do Dia. A nossa equipe de reportagem foi em uma escola de treinamento para conhecer a modalidade calistenia. Não sabe o que é? Pois é, então vamos acompanhar a matéria da repórter Luísa Minas e do cinegrafista Rafael Santos. É com vocês. Oi, Fê, tudo bem? Olha só, já que o programa hoje está falando sobre mercado de academia, eu tô aqui nesse espaço, vocês já estão vendo os equipamentos, e a gente vai falar sobre calistenia. E quem vai me ajudar a tentar fazer alguma coisa é o Gustavo, que é professor especializado em calistenia também. E, Gustavo, eu já começo te perguntando, as pessoas às vezes não sabem muito bem a diferença da calistenia para outros tipos de atividade. Então, o que difere a calistenia ali dentro do mercado de academia, dentro dessa profissão? A calistenia, ela nada mais é do que uma atividade física, como qualquer outra, e ela tem como principal função o treino com o próprio corpo. Por que isso? Porque a gente entende que a calistenia ela serve para trazer uma melhora na qualidade de vida para que você tenha um corpo mais funcional. Então você vê no próprio nome da calistenia que na origem grega tem alguns relatos que falam que iniciou na França, na Suécia, tudo, mas a partir da Grécia Antiga eles chamam de kalos. Kalos tem o significado de beleza. Então os gregos eles sempre foram muito apegados a esse lance do corpo, da beleza. Então a calistenia ela era usada para esse fim mais estético. Assim como se você for analisar toda e qualquer atividade física, ela tem ali os seus benefícios fisiológicos, né? E a calistenia ela não é diferente. Legal. E Gustavo, o que a gente vai fazer hoje aqui? O que você vai tentar me ensinar hoje aqui? Porque eu acabei de falar pra ele, gente, assim, minha experiência mega profissional, 2 meses de judô, entendeu? Faixa branca, é isso que eu já tentei na vida. Beleza. E aí, por onde a gente começa? Bom, a gente deixou aqui organizado alguns aparelhos que a gente vai fazer, a ideia hoje é fazer uma vivência e um pouquinho de tudo, né? E a gente vai começar com alguns exercícios para a gente fazer ativação das articulações e alguma região dos braços, primeiramente. Então, você vai pisar no elástico. Então,
Então, Gustavo, antes da gente ir para a próxima etapa do nossa aulinha aqui, quais são os benefícios, né, da calistenia? Você citou um pouquinho, né, para a gente no começo, mas de maneira prática, assim. Tá. De uma maneira geral, a calistenia, ela, como a gente trabalha bastante o peso do próprio corpo, então a gente tem um alto índice de queima calórica e você desenvolve força, desenvolve massa muscular, mobilidade, flexibilidade. É claro que a gente não pode comparar a calistenia com a musculação, por exemplo, porque ali você tem alguns exercícios mais específicos de acordo com a necessidade e o objetivo individual de cada um. Só que dentro da calistenia a gente enxerga que você vai ter um corpo mais funcional. Então você vai trabalhar o seu corpo de uma maneira global. Gente, olha só, calor tá pegando, entendeu? Tá sendo difícil pra mim. Até prendi aqui o cabelo. Como é que você começou, né, nessa área de exercício, né? Especificamente na calistenia, você sempre praticou? Como é que foi? Bom, na verdade, eu sempre gostei de me exercitar, de fazer atividade. Eu comecei bem criança com a capoeira, depois eu fui para outros movimentos de acrobacia, fiz muitos anos de danças urbanas também. Trabalhar com uma coisa que eu sempre gostei, sempre pratiquei e levar isso para as outras pessoas também, né? Então, vamos lá? Você vai segurar o bastão lá na ponta, vai passar o dedão para baixo e vai segurar ele com os 4 dedos. Professor, muito obrigado, Gustavo, por abrir o espaço aqui pra gente, né, ensinar os exercícios. E, Fê, queria saber de vocês, você teria coragem de fazer um desses exercícios? Ó, o Gustavo tá chamando pra gente vir fazer um treino de novo. Então, ó, tá marcado, viu? Beijo pra você, até semana que vem. Com certeza, com certeza. Vou sim, gostei muito, não conhecia essa modalidade. Professor Gustavo, Luiz Gustavo, muito obrigada, viu, por receber nossa equipe aí no seu espaço, viu? E a gente volta aqui no estúdio nesse último bloco, conversando aqui com a Marcela, que é gestora técnica de academia, já trabalha aí no ramo há mais de 10 anos. É uma profissão, né, uma área que ganhou espaço, né, Marcela? Muito bacana, né, a calistenia? Sim, a calistenia ali, o professor Luiz Gustavo mostrou um espaço super preparado ali, né, com vários acessórios legais para aumentar as possibilidades de treino, mas a calistenia, ela ganhou essa ampliação após a pandemia, porque a calistenia é um treino com o peso do próprio corpo. Então, durante a pandemia, que as pessoas estavam ali reclusas dentro das suas casas, sem espaço para treinar, sem equipamentos, né, para utilizar, o que elas poderiam fazer ali que tivesse benefício para o seu corpo e para a sua mente de exercício físico? Aí vieram dezenas de programas online, personagens dando aula através de videoaulas com os exercícios calistênicos, com os exercícios usando somente o peso do próprio corpo. E aí quem foi se apaixonando, foi aprofundando e a gente tem lugares, academias com muita estrutura para realizar esse treino aí de forma brilhante. Exato. E aí esse profissional individual, né, que faz esse trabalho em condomínios, né, em particular, em empresas, é um mercado que está em crescimento mesmo. Que dicas que você dá para esse profissional que está nesse ramo, né? Segue que às vezes quer sair da CLT, às vezes não, quer sair, quer abrir um negócio. Tem como abrir um MEI, por exemplo, e seguir nessa área? Que dicas que você dá para quem quer seguir na área individual, sair de academias maiores aí, afiliadas? Um tema super legal da gente falar aqui no programa, Fernanda, porque muitos profissionais de educação física já não têm o interesse de estarem dentro das academias, naquele formato tradicional ali de CLT, dando aula, querem ter mais flexibilidade, querem inovar e ainda não têm aí a condição de ter seu espaço próprio. Então, atendem aí a domicílio. Esse personal trainer individual, ele precisa se ver como empreendedor. Ele precisa ter uma cabeça e um funcionamento de uma empresa. Então, é você ali sozinho. Mas, como eu mencionei no começo, você precisa entender de marketing, porque você precisa fazer uma boa divulgação. Cuidar da sua imagem pessoal e trazer um volume de vendas dentro da tua operação como personal. Você precisa entender de finanças, porque você vai ter que trabalhar aí no seu mês a mês com o seu ganho independente. Você não tem um salário fixo, você que constrói isso. Nenhum benefício. Você precisa buscar
prestar aí assessoria jurídica para você ter um contrato junto aos seus alunos, para que você tenha o máximo possível de estabilidade dentro da venda do teu treinamento para esses clientes. Então, o personal individual, ele precisa se ver como uma empresa. Ele precisa ter esse cuidado e carinho em todos os setores para que ele prospere de maneira diferenciada no mercado. Senão, eu falo que acaba sendo aí um professor que dá aula na pracinha, que dá aula dentro do condomínio, sem estabilidade nenhuma e acaba fazendo uma troca ruim de sair do CLT. Então, assim, quem quer empreender, seja no espaço físico ou na prestação de serviço a domicílio, precisa se ver como empresa. Isso é bem importante. E o salário médio hoje, né, atual aí do educador físico, há diferença nas modalidades, né? Acredito que sim. Queria que você desse uma média aí pra gente, principalmente para o educador, né? Qual que é o salário médio atual e principalmente para quem quer seguir aí como personal, né? Qual a média que pode começar a cobrar aí para o cliente? A maioria hoje dos profissionais de educação física trabalha aí com o valor de hora-aula. Então, eles são contratados tanto dentro do CLT, quanto, né, quando eles vendem o serviço deles como personal, através da hora-aula. Então, dentro das academias, a gente vê aí uma média de 10 até 15, 18 reais para a sala de musculação. A gente vê aí quem trabalha com as ginásticas, um valor um pouco acima, porque essa pessoa que dá aula de ginástica, ela tem toda uma demanda de estudo, de montagem de aulas, de ensaiar coreografias, né? E depois ela aplica essa aula. Então, normalmente, essa hora-aula chega a dobrar, né? Às vezes a triplicar. Então, a gente pode falar aí na casa de 40, 60 reais, professores de ginástica, de locais bem legais, bem estruturados. E o personal trainer, a gente vê aí uma média de 50 a até 100 reais dentro de São José dos Campos. Mas em mercados como São Paulo, a gente chega a ter profissionais ganhando até 300 reais a hora-aula. Olha então, só. Tudo isso construído com muito estudo, com muita bagagem, com muita especialização, que é outra dica legal para quem quer trabalhar dentro da educação física, né? Se preparar em relação à parte técnica mesmo, para que o valor da sua hora-aula, para que a sua presença dentro de uma empresa, ou mesmo para o seu aluno do dia a dia, seja algo especial e que seja valorizada. Que ótimo. Marcela, nossa, muito obrigada. É delicioso agradeço, o nosso prazer. papo. Eu tenho certeza que o pessoal adorou aí. Eu adorei. Eu tenho uma irmã educadora física, então, beijo, minha irmã. Adoro, adoro. Tenho o maior orgulho de ter uma irmã como educadora física. Parabéns pela profissão, Obrigada. viu? Vida longa para vocês. Sucesso sempre. Muito obrigada, Fernanda. Adorei o convite. É um prazer falar um pouquinho aí de esporte, saúde e sobre negócios. Isso aí. Gente, ó, muito obrigada pela sua presença, principalmente de quem? Essa parceira de hoje, maravilhosa, Tamires. Obrigada, viu? Muito obrigada de verdade. E você que nos assiste sempre, muito obrigada pela sua companhia de hoje, sempre, como eu falei, tá? Ó, continue seguindo a gente lá nas redes sociais, acompanhando todas as novidades, todos os temas dos próximos programas também, tá bom? Até o próximo Estação Mercado. Tchau!